presidente. Mas, tendo em vista essa colocação do nobre relator, deputado Kennedy Nunes, imagina se ele fosse um jurista, né? Já fala tão bem e tem colocado muito bem essas questões. Deputado Kennedy, eu sou da área do direito, formado em direito, especialista em direito público municipal, mas já faz tempo que a gente não tem contato com essas questões. Mas eu queria deixar aqui, apresentando, chegar a minha manifestação, que eu sou o último, né, que a gente pudesse fazer uma reflexão, né, sobre esse pedido de vista do nosso relator, no qual tenho tamanho respeito, porém, os fatos que ocorreram essa semana e ficaram muito claros, né, e não sou eu que vou aqui nesse tribunal fazer algo para virar jurisprudência, mas eu acho que esse julgamento ele não pode ser adiado. Esse julgamento precisa ser resolvido logo por bem de Santa Catarina. Então, o pedido de vista do nosso relator, deputado Kennedy Nunes, se os colegas desembargadores e deputados concordam, eu iria pedir para o senhor para que nós botássemos em votação aqui, se aceitamos ou não o pedido de vista, porque, por mais que esteja no nosso regramento, eu acho que, como tribunal pleno que somos, eu acho que nós podemos discutir isso numa maioria, se é possível ou não pedir vista, porque, volto a repetir, me manifestarei depois, mas está muito claro determinadas questões depois do julgamento dessa quarta-feira pelo Tribunal de Justiça. Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Inicialmente, desculpe, deputado Scudilhac. Pela ordem, senhor presidente, eu comungo da ideia do deputado Laércio, com todo o respeito, sei que Vossa Excelência vai decidir ou vai consultar os membros do tribunal, em respeito à sociedade catarinense, né? A gente viu ali o deputado Ken está com súmula, já sabe a decisão das súmulas, do impeachment da Dilma, de todo mundo. E nós temos que ter essa preocupação com o nosso caso, a sociedade catarinense sair acompanhando, querendo que o tribunal diga sim ou não, e todos estão perfeitamente esclarecidos. Lá em São Miguel da Boa Vista, em Maravilha, e Bião catarinense está acompanhando e está a par desse julgamento. Nós temos, na minha opinião, que dar encaminhamento. Então, peço a Vossa Excelência que também, se possível, façamos um encaminhamento nesse sentido para o prosseguimento. E digo que esse não é o momento oportuno para dizer que não é jurista, que não está preparado para o julgamento. O momento seria na escolha dos membros desse tribunal. Ali, sim, seria o momento oportuno para esse tipo de manifestação. Agora é uma fase superada, senhor presidente. Pois não, deputado Scudilhac, eu vou fazer uma análise a respeito do que foi enfocado pelo deputado Kennedy. Desculpe, o desembargador Luiz Felipe Schuch pediu a palavra, pela ordem. Bom dia, presidente, eminentes colegas. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Conseguem ouvir bem? Perfeitamente. Eu estava testando aqui a questão do som. Presidente, só para contribuir, eu faria uma sugestão de que Vossa Excelência permitisse que todos os colegas fizessem as suas devidas manifestações e, ao final, até o deputado Kennedy, a partir de tudo que já eventualmente for manifestado, pode avaliar, inclusive, se mantém ou não o seu pedido de vista, e aí sim nós deliberaríamos alguma coisa sobre isso, né? Eu acho que seria interessante que todos pudessem se manifestar. Obrigado, desembargador Schuch. Desembargador Sivinski. Senhor presidente, renovo os cumprimentos a todos e agradeço pela palavra. Eu queria dizer o seguinte, senhor presidente, eu ouvi atentamente os argumentos do deputado Kennedy, fico triste que ele esteja em quarentena, recolhido, porque a presença de Vossa Excelência em qualquer ambiente é muito bem-vinda pela forma de comunicação de Vossa Excelência, e Vossa Excelência é muito querido por todos. Eu vi o desenvolvimento do raciocínio de Vossa Excelência, mas e sei também que Vossa Excelência é muito prendado com as questões que lhe são submetidas.
de modo que é claro que o ideal seria mais tempo para alguma reflexão, dada a condição em que Vossa Excelência está submetido. Mas eu queria lembrar, deputado Kennedy, colegas todos de julgamento, senhor presidente, que o que está em jogo são aquelas duas ações, omissão ou comissão, e que esses fatos desta semana não têm nada a acrescentar ou diminuir. Pode formar algumas comissões, como falei no meu resumo aqui, pode acelerar o processo de convicção ou não, mas eles não estão umbilicalmente atrelados. Uma coisa não depende da outra. Poderia até haver o rechaço daquela tese, da reclamação, poderia ter sido até julgado improcedente, não alteraria absolutamente nada sob a minha ótica, de modo que os elementos dos autos, eles estão todos postos. Nós não tivemos uma instrução, aí sim poderia, se tivéssemos aqui uma instrução, com o ouvido de testemunhas, com o ouvido das partes, isso poderia gerar algum fato novo, alguma controvérsia, o que poderia gerar efetivamente o pedido de vista e a postergação. Mas eu ratifico aquilo que disseram os colegas que já me manifestaram, a iniciar pelo deputado Schuster e o deputado também Skudlark. Eu creio que estamos todos satisfeitos com os elementos. Há elementos dos autos, há compreensão da questão para a votação, e eu, nesse momento, quero dizer que vou respeitar a decisão do colegiado, evidentemente, mas não vejo necessidade de pedido de vista coletiva. É o meu entendimento, senhor presidente, e agradeço. De fato, desembargador Rizelo tem a palavra. Eminente presidente, colegas que compõem este tribunal, todos aqueles que nos acompanham, de forma muito objetiva, eu queria concordar inteiramente com os colegas que já se manifestaram, pedindo vênia ao eminente deputado Kennedy Nunes. Eu entendo que o conteúdo dos autos é essencialmente o mesmo desde o início dos trabalhos, e a questão é eminentemente de direito. Então, com todo respeito ao eminente deputado Kennedy, eu também concordo, eu acho que não há razão para o adiamento desse julgamento e acho que nós devemos prosseguir, senhor presidente. Estou apto para votar, presidente. Pois não. Pela ordem, o doutor Péricles, é questão de fato, doutor Péricles, nós já estamos numa fase adiantada. Questão de ordem. Pois não, Vossa Excelência, então tem a palavra da tribuna, por gentileza. O processo de impeachment, Excelência, tem um rito que deve ser necessariamente obedecido, e a lei que versa o processo e que diz respeito à possibilidade dos julgadores se manifestarem através de voto, permite um pedido de vista. O pedido de vista tem uma singularidade. Ele é pessoalíssimo. Ninguém pode forçar um julgador a julgar num determinado momento se esse julgador não se sente em condições. Peço perdão às manifestações dos deputados e dos desembargadores que me antecederam. Eu nunca vi isso. Um pedido de vista que é negado, um pedido de vista, ele não foi negado ainda, mas não se pode negar um pedido de vista. Agora ele vai se manifestar, ele tem direito a votar e vai votar como e o quê? Na condição de representante do denunciante, eu faço questão de assinalar o direito de ouvir todos os julgadores se manifestarem com liberdade plena e que aquele que não se acha em condição, que seja possibilitado a ele um prazo legal para se manifestar. Com as necessárias escusas pela interrupção. Bom, muito obrigado pela sua intervenção, doutor Pérez. Eu vou consultar
a todos os membros do tribunal se estão habilitados a julgar neste momento ou se entende que há necessidade de um pedido de vista. Inclusive, Vossa Excelência, se tem o interesse em pedido de vista. O desembargador Civintes já se manifestou, o desembargador Rizelo também nesse sentido, o deputado Scudilac também, desembargadora Cláudia. Eu entendo que apenas o resultado positivo para a Covid não seria um motivo para adiar um julgamento tão importante e que a sociedade catarinense tanto clama e espera que seja decidido. Mesmo que, a menos que houvesse uma descrição médica pormenorizada em que se demonstrasse uma impossibilidade do julgador de analisar ou de se manifestar. E, pelo visto, o deputado Kennedy Nunes não está no seu leito, na sua casa, ele está no escritório e demonstrou, assim, bastante conhecimento a respeito de toda a matéria debatida. Ele mostrou conhecimento até de súmulas, conhecimento legal. Então, a princípio, assim, eu não vejo que seria um motivo justificável para que nós concedêssemos qualquer prazo para a vista dos autos, a menos que se verificasse realmente que ele estivesse muito debilitado, estivesse na cama e que o médico viesse, através de um atestado médico, demonstrar que realmente ele não tivesse condições de proferir, se precisasse mais algum prazo, mas eu acredito que ele está ciente de tudo e tem muita informação, muita desenvoltura em todos os aspectos discutidos no presente processo. Por isso, o meu entendimento é no sentido de darmos prosseguimento e eu estou perfeitamente habilitada a julgar. Pois não. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência está habilitado a julgar o processo? Senhor desembargador Ricardo Desga, nosso presidente, excelentíssimo, me sinto na condição de questionar aí o senhor aí se o que diz o regimento. Se o regimento estende essa possibilidade ao deputado Kennedy Nunes, eu sempre vou pelo regimento. Se o regimento estende essa possibilidade, que se cumpra o regimento. Esse é meu posicionamento. Tenho meu voto pronto, no entanto. Pois não, se o regimento estende essa possibilidade a ele, eu acredito que o regimento tem que se prevalecer o regimento. O pedido de vista, e a vista, melhor dizendo, é coletiva, né? Mas eu compreendi, Vossa Excelência. Desembargador Rubens Schutz, Vossa Excelência está habilitado ao julgamento? Sim. Deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência está habilitado? Estamos sem conexão do seu som, deputado. Agora sim. Presidente, mesmo debilitado, como estou também acometido pela Covid, mas tranquilo. Pois não. Deputado Luiz Felipe Schuch, já se manifestou, Vossa Excelência tem... Estou habilitado, presidente, estou habilitado para julgar. E o deputado Laércio já se manifestou. Então, todos estão... Presidente, deputado Kennedy. Deputado Kennedy, tem a palavra novamente. Eu não quero que Vossas Excelências me sintam desabilitado a julgar. Permita-me um protesto à fala da desembargadora Cláudia. Pelo fato de eu estar aqui no meu escritório, desembargadora, não é o fato de eu não poder estar habilitado ou não, ou sequer dizer que eu não estou aí por conta que seria uma forma talvez de deixar para depois. Eu só estou aqui, como eu falei, porque o meu médico me liberou para vir aqui ao meu escritório, por eu estar no 11º dia. A questão que eu levanto do pedido de vista, senhores, e não é para os senhores que eu estou falando para a sociedade catarinense. Permita-me agora falar para a sociedade catarinense. É que os dois fatos que aconteceram nesta semana, que foi o fato administrativo de anulação do ato e o julgamento do mérito,
me faz a necessidade de, pelo menos, entender um pouco mais sobre o fato. Eu já disse, eu estou se for para votar, eu estou habilitado para votar. Santa Catarina sabe já o meu voto. Meu voto já é claro. Agora, pode ser que com esse pedido de vistas, eu possa entender que, como diz o desembargador Sivinsky, pode ser que a questão comissiva e omissiva saiam da minha frente e eu possa ter um entendimento diferente. Eu não estou aqui querendo atrasar nada. Eu estou aqui querendo ser justo. E pelo que diz o artigo, o nosso roteiro 34, diz assim, senhor presidente, se houver, vírgula, por parte dos julgadores, vírgula, necessidade de esclarecimento com relação ao voto do relator, poderá ser concedida vistas dos autos, em caráter coletivo, pelo prazo de 5 dias úteis. Aí remete ao artigo 26, que é o artigo 67 da Lei 79, de 1950, que é a reprodução e item da sessão de julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ou seja, no meu entendimento, senhor presidente, o que está no nosso rito aqui, no nosso roteiro, artigo 39, não é de avaliação do colegiado. Não é se o colegiado vota ou não. É uma prerrogativa, e permita-me daí pedir venha a palavra do Dr. Péricles, é uma prerrogativa minha de julgador. Deputado Maurício Kudilac, eu me sinto apto sim a fazer, e se não me sentisse apto, sequer estaria no parlamento. Agora, eu não sou desembargador, eu não sou julgador, eu sou legislador. Estou na função aqui. E se estou aqui é porque, inclusive, Vossa Excelência, deputado Maurício Kudilac, votou para eu estar aqui. Agora, não estou inapto a votar, eu estou apto a votar. Eu já tenho meu voto pronto, mas essas duas ações me exigem, em plena consciência, eu saber se o voto que eu tenho, ele ainda persiste ou não, por esses dois fatos. Só para deixar claro, senhor presidente, porque a forma como foi dada a pergunta aos desembargadores, parece que todos estão aptos e eu estou inapto a votar. Não, eu estou apto a votar. Eu sei o que eu vou votar. Eu tenho meu julgamento. Eu sei, eu só não quero ser injusto diante de duas ações que, com certeza, refletem diretamente nos dois crimes de comissão ou de omissão. Por quê? Porque, se foi omissão, o ato administrativo da governadora mostra que ele poderia ter sido omitido. Se foi comissivo, o julgamento mostra também. Então, por isso que eu fiz esse pedido, senhor presidente. Só para deixar bem claro, porque eu não gosto de coisas mal elucidadas. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Kudilac, pela ordem, só um minuto. O deputado Kennedy esclareceu perfeitamente a situação. Se, pelo relato feito pelo relator, algum julgador tiver dúvida, ele pode pedir vista. Mas o relator não pode pedir vista, porque ele fez o relato. Então, o artigo que ele cita é bem claro. Havendo dúvida de algum dos julgadores sobre o relatório, poderá pedir vista, ao contrário do que ele sendo o próprio relator. Obrigado, senhor presidente. Deputado Schuster. Senhor presidente, só uma questão de ordem para responder o deputado Maurício Kudilac, eu vou ler, então, a íntegra do 34, só para não deixar dúvida. Eu não gosto de dúvida. Já foi lida, deputado, já foi lida. A íntegra do 34 diz assim, encerrada a discussão, o presidente do julgamento apresentará relatório resumido. Eu já não sou mais o relator. Aqui, pelo ato, Vossa Excelência, o presidente, que vai apresentar o relatório. Então, eu não estou pedindo vistas do meu relatório. Eu estou agora como julgador, porque neste momento eu não sou mais o relator. Porque pelo item aqui do 34, o presidente desse tribunal agora passa a ser o relatório. Pois não, deputado. Está bem esclarecido a posição de Vossa Excelência. Deputado Schuster. Senhor presidente, só para reforçar o meu pedido anterior, que eu imaginei que ia causar tamanha discussão, pela importância, claro, do tema, respeitando meu colega, deputado Kennedy Nunes, que para mim é uma referência aqui no Parlamento,
produziu um relatório extremamente perfeito, por isso que votei naquele momento pela admissibilidade, né? Mas ninguém está aqui respeitando o colega advogado Pérez Prado, que eu tenho um carinho enorme de poder estar dividindo esse momento com ele. Ninguém tira nesse momento, presidente, o direito de pedir vista. Porém, no meu entendimento, esse tribunal, ele é especial e também pleno. Então, eu gostaria muito, porque é uma visão minha, e os senhores já colocaram aqui que estão habilitados a julgar, nós não podemos mais atrasar esse julgamento. Então, se ele é um tribunal pleno e especial, eu gostaria que esse pedido de vistas coletivos feito pelo nosso relator, volto a repetir, pudesse aqui ser colocado em votação, talvez, presidente, pela sua maioria ou não, para aceitar ou não o pedido de vista do nosso relator. Eu vou submeter ao colegiado. Eu vou submeter. Eu só quero... Presidente, desembargador Schuch. Desembargador Luiz Felipe Schuch, tem a palavra. Me perdoe intervir, eu sei que Vossa Excelência quer decidir. Eu já havia feito essa sugestão e volto em cima do nosso regimento, que já está aprovado, seguirmos o que está aqui. Concluídos os debates, cada um dos membros será chamado a se manifestar. Então, eu tenho um maior apreço por todos, nós ouvimos os debates, estamos com ele ainda vivo na nossa memória, nessa sessão. Acho que cada um pode fazer a sua manifestação e após, aí vem o artigo seguinte, que aí bem trouxe o deputado Kennedy, encerrado, se segue aquilo que está ali e, ao final, se alguém achar que deve pedir vista, aí o faça e aí é o momento de se decidir essa questão. Porque assim nós tocamos a nossa sessão para frente, de acordo com tal regimento, permitindo que todos se manifestem, de modo tal que já estaremos, naquele momento, já com um melhor encaminhamento até para analisar essa questão do pedido de vista, que penso, datíssima vênia, é o direito de cada um dos julgadores fazer o uso se entender necessário. Eu farei esse encaminhamento, desembargador Luiz Felipe Schuch, da forma sugerida pelo eminente deputado Schuster, depois da manifestação de todos, perfeito? Seguindo o nosso regimento. Mas antes disso, eu quero apenas, antes de prosseguirmos com a solicitação, muito embora tenha sido uma questão de ordem levantada, mas o pedido de vista, de fato, pelo regimento, é posterior à discussão. E essa discussão está sendo travada, vai ser travada um a um, e depois, deputado Schuster, nós vamos colocar em votação o pedido de vista ou não do deputado Kennedy.